Salve, Clube do Dividendo Inteligente! Hoje a gente vai falar sobre o mega anúncio de dividendos que a gente teve ontem da Vale. Foram mais de 16 bilhões em dividendos e sempre fica aquela pergunta: vale a pena investir então em Vale para agarrar esses dividendos? Ainda vale a pena? Tá cara? Tá barata? É sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar de dividend yield, preço teto, mapa do dividendo inteligente, entre muitos outros indicadores que a gente vai ver fundamentalistas da Vale. Vamos fazer uma análise completa aqui desse anúncio de dividendo. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, ativa a notificação e também segue a gente lá no Instagram Dividendo Inteligente. Estamos aqui então com a Vale e o anúncio de ontem. A gente nota aqui que a Vale pagará então 16,2 bilhões em dividendo. Isso equivale por ação, como a gente pode estar vendo aqui, R$ 3,57 por ação. Então a gente já tem aqui as principais informações e eu resumi aqui para vocês, para a gente conseguir ver de forma mais fácil então esse anúncio de dividendos. A gente vê então que a Vale ontem fechou cotado em 70,69 e o dividendo então de R$ 3,57 por ação representa um dividend yield de 5,05%. Realmente incrível. A Vale também mostrando grandes dividendos, assim como a Petrobras. É óbvio que não se compara, a Petro teve 20%, a Vale 5%, mas a gente tem que reconhecer que realmente é um super dividendo, dividendos bilionários mais de 5% só nesse anúncio. E para quem está perguntando então, qual é a data que você precisa ter as ações em carteira para ter direito a agarrar esse dividendo, é na data 11 de agosto. Então 11 de agosto, quem tiver as ações da Vale em carteira vai ter direito a receber esse dividendo, que vai ser pago aqui no dia 1 de setembro. Então 1º de setembro é pago. Então aqui a gente tem um resumo aqui desse anúncio de dividendos da Vale e agora vamos então fazer uma análise em relação à Vale. Muitos se questionam se Vale e Petrobras fazem parte do jeito Barsi de investir, se elas são qualificadas pelo jeito Barsi de investir, e a gente vai começar a responder essa pergunta aqui analisando a Vale aqui no painel do OGF+, que já dá aqui pra gente as principais informações que a gente precisa saber. Se você quiser testar grátis essa plataforma por 30 dias, o link está na descrição do vídeo. Mas começamos aqui então no ranking do OGF+, em relação ao dividend yield médio. Ou seja, o que a gente nota aqui então é, se as companhias que estão aqui pagarem o que elas pagaram na média dos últimos anos, o quanto isso daria dividend yield médio. E a gente vê aqui que a Vale então apresenta 5,17% de dividend yield médio, ou seja, se ela pagasse a média que ela pagou nos últimos anos aqui em 2022, a gente teria 5,17, só que a gente já viu que só nesse anúncio foi 5,05, ou seja, a gente já começa a notar que a Vale pode estar distribuindo muito mais do que a média dela de dividendos. A gente já começa a ter essa perspectiva aqui, tanto que por esse dividendo ela nem está qualificada aqui porque é menos que 6%, então menos que 6%, não estamos aptos pelo jeito Barsi de investir para aporte. A gente nota que pelo mapa do dividendo inteligente ela costuma anunciar dividendo em fevereiro, junho e setembro. Esse ano veio um pouco aí atrasado, veio no final de julho, mas a gente nota aqui as datas históricas de anúncio de dividendo. Vamos começar a tentar responder essa pergunta, justamente mostrando que a Vale, ela subiu muito nos últimos 5 anos. A gente sabe aqui, como a gente está vendo, que é uma empresa cíclica. Então, você tem que entender que pelo jeito Barsi de investir, nós investimos somente em setores perenes, setores à prova de bala, setores que não são cíclicos, setores que sempre desempenham bem. Não importa qual é o presidente, não importa se a Selic é baixa, se a Selic é alta, se a gente está em crise, são setores à prova de crise, como o Barsi chama. E o setor aqui da Vale não se enquadra nesse setor. A gente sabe que a Vale depende muito aí de commodities e os setores à prova de bala são bancos, saneamento, seguros, energia e também o setor de telecomunicações. Então a Vale não está dentro desses setores e por isso ela não é considerada uma empresa previdenciária. Isso não significa que você não possa investir. Cada um faz o que achar melhor para o seu perfil de investidor, mas pelo jeito Barsi de investir, a gente sabe que não é então uma empresa pelo jeito Barsi de investir, embora a gente esteja vendo aí grandes dividendos, 16% aí o dividend yield dos últimos 12 meses e 18,7% do ano passado. Mas notem aqui como 2016 a 2020 ficou aqui bem baixo esse dividend yield. Por isso que a gente fala, é uma empresa cíclica, não é uma empresa constante. A gente vê aqui de 2016 a 2020 um dividend yield muito baixo. E desde o ano passado, assim como a Petrobras, começou a explodir esse dividend yield. Então não é um dividend yield constante, justamente por ser uma empresa cíclica e por isso ela não se qualifica pelo jeito Barsi
de investir. O PL é sempre muito influenciado quando a gente tem anos de grandes lucros, porque é a razão PL, então quando o lucro sobe, essa razão cai. Então, para a gente ter uma análise melhor, a gente vê aqui para o preço sobre valor patrimonial. Vocês notam que a média é 1,50, atualmente a gente está em 1,98, então bem acima da média aqui, mas notem que 2020 e 2021 a gente teve ainda acima do que a gente está hoje, mas a gente está aqui bem acima da média, como a gente pode ver vários anos aqui trabalhando com esse PVP bem mais baixo, e agora o preço sobre valor patrimonial então explodindo, e a gente nota aqui que, apesar de tudo, é uma companhia com uma dívida muito controlada, uma dívida líquida sobre EBITDA praticamente inexistente, e a gente vê aqui indicadores de crescimento. A Vale cresce a uma taxa composta de lucros nos últimos 5 anos de 53%. Então, realmente incrível os lucros que a Vale está tendo recentemente. Só que se a gente olhar aqui no painel dos lucros, vocês vão notar que esses lucros aí, indicadores de crescimento, lucros crescendo 50% a taxa composta nos últimos 5 anos, é muito influenciado desde 2020 para cá. Vocês notam que em 2020 a Vale lucrou 26 bi e no ano passado 121 bi. Realmente incrível. Só que vocês notam que em 2019 a Vale teve um prejuízo. Teve prejuízo de quase 7 bi. Então é uma empresa que teve prejuízo em 2015, uma empresa que teve prejuízo em 2019, uma empresa que ficou no 0 a 0 aqui em 2013, 2014. Então por isso que a gente fala que é uma empresa cíclica, não se enquadra no jeito Barsi de investir. Porque é uma empresa que dá prejuízo há alguns anos, muitos anos não distribui dividendos baixos e então simplesmente não se enquadra na filosofia. Não significa que você não possa investir, mais uma vez, mas apenas ela não se enquadra no jeito Barsi de investir, muito por ser uma empresa cíclica. É óbvio que se todo ano fosse igual a esse, seria uma ótima empresa para dividendos, mas a gente sabe que é um ano atípico, não é todo ano que é igual ao ano que a gente está vivendo, assim como na Petrobras também. A gente vê que o payout aqui, se a gente pegar o payout aqui nos últimos 5 anos, a gente nota que em 2020 pagou 132% de payout, ano passado 54%, então é um payout que recentemente tem se elevado bastante, é isso que a gente está falando. Então de 3 anos para cá, 2 anos para cá, começou a pagar muito dividendo, esse payout foi lá em cima, e por isso então é sempre um ponto de alerta, porque as pessoas, elas veem aqui esse quadro, só o dividendo do ano passado para cá, elas olham aqui esse alto dividend yield de 16%, aí abre aqui e vê que no ano passado deu 19% quase, e começa a achar então que é a melhor empresa do mundo, começa a vender tudo para botar em Vale, só que você tem que fazer essa análise a fundo justamente para ver que não é todo ano que foi 19%, muito pelo contrário, de 2016 a 2020 a Vale não teve nem um ano com 4 ou mais por cento de dividend yield. Então, mais uma vez, uma empresa cíclica, você pode investir, mas tenha isso na sua cabeça, é uma empresa cíclica, quando às vezes vai ter fases que tudo vai estar ótimo, como a gente está vivendo, e vão ter esses dividendos expressivos, mas vão ter fases aqui, como de praticamente 2011 a 2020, que tudo não correu bem. Foi uma empresa ok, não foi uma grande pagadora de dividendo, principalmente 2016 a 2020. Então depende muito da fase de mercado e você fica exposto a essas variações. Teve ano que a Vale deu prejuízo, como a gente viu em 2019, então por isso não é uma grande empresa previdenciária, muito pelo contrário, e por isso não se enquadra no jeito Barsi de investir. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa seu like e ativa a notificação. Segue a gente lá no Instagram Dividendo Inteligente, e também, caso queira, testa grátis a plataforma do OGF+, por 30 dias e já ter aqui dividend yield, preço teto, mapa do dividendo inteligente, entre muitas outras funcionalidades que a gente tem nessa plataforma. Se quiser testar grátis por 30 dias, o link está na descrição do vídeo. E salve Clube Dividendo Inteligente.